Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, pastor Edilson Ferraço. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Dizer a você que o programa O Missionário, como sempre falamos, é um programa feito com muito carinho, com muito amor para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E nessa tarde, com certeza, Deus tem uma palavra para abençoar o seu coração. É isso, né, pastor? É isso mesmo, uma palavra que venha trazer ou acrescentar nossa esperança, levantar os que estão caídos, alegrar os tristes, revigorar os nossos caminhos e certamente envolvendo-nos na crença de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, pastor João, por isso o convite está feito. Fique conosco, o programa O Missionário desta tarde está especial e nós já estamos no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor João Ferreira, hoje é um dia muito especial, porque o programa, melhor dizendo, de hoje é especial, porque ontem nós tivemos 2 aniversários, mestre. Aniversário da nossa cidade de Abaetetuba, 130 anos de história da nossa querida e amada cidade de Abaetetuba. E também, mestre, ontem teve o primeiro mesário. É mesário, né, mestre, que chama? Acho que é primeiro mês. É, o primeiro mês, né? Ontem da Maria Cecília. E, mestre, olha, o diretor serviu um jantar. E eu só vi as fotos, mestre, porque disseram que, como diz o meu querido irmão Maneco Gomes, só foi convidado para esse evento ontem quem de fato os renomados. Mestre, os renomados, exatamente. Boa tarde, meu pastor, mais uma vez. Amém. Parabéns aí a Maria Cecília, não é isso? Verdade. Parabéns aí ao vovô, à vovó, Márcio Costa, Milana Dias, a mamãe, que está ali, a Micaele, o tio Babão, Gabriel, né? Tá ali, verdade, pastor. Também, né? Quero mandar também um abraço para os pais também do Ravi Israel, meu neto que completou anos esses dias agora de existência. Sim, diretor, vou até cortar aqui o pastor. Eu vi o senhor lá no aniversário do Ravi. É outro nível, diretor. Olha, não me abandone, diretor. Sim, pastor João. A gente sempre brinca com ele, tudo mais, quando ele vai estudar. Meu filho já vai para a universidade, começa a trabalhar no emocional, né? Na inteligência, sabedoria. Minha filha que é psicopedagoga disse, é muito importante para ele, papai? É muito importante, filho, dizer que o estudo é algo assim, muito maravilhoso. Então, parabéns aí, que os pais venham educá-los no caminho da palavra de Deus, na vida secular, respeitar o próximo, saber os seus limites de direito, e também nós estamos ali numa conjuntura de unidade para que o Ravi cresça cheio de amor, cheio de esperança e cheio também de justiça, né? De compreensão, de disciplina para viver uma vida segundo a vontade de Deus e sendo um progresso dentro de uma sociedade. E falar em progresso, né, Abaetetuba? É verdade, pastor João, já vamos falar da nossa cidade amada de Abaetetuba. Parabenizamos sim a Maria Cecília, parabenizamos o Israel, né? O Ravi Israel. Que Deus abençoe as crianças da nossa cidade, que Deus abençoe as crianças do nosso estado do Pará, que Deus abençoe as crianças do Brasil e que essa nação continue sendo a nação de Deus para a glória e louvor do nosso Pai eterno. Sim, pastor João, ontem, sexta-feira, 130 anos de história dessa terra de homens fortes e valentes. E valentes, né? Olha, feliz aniversário Abaetetuba, aos abaetetubenses, filhos dessa terra, que não moram em Abaetetuba, mas devido ao trabalho, né? Devido à linha do destino, trabalho em outros lugares, em outros estados, mas Abaetetuba
sempre é querida, né? A Pérola, o Tocantins, né? Cidade dos homens fortes e valentes. Feliz aniversário à nossa cidade, a nós, abaetetubenses. Parabéns a esse povo abaetetubense, povo trabalhador. Abaetetuba é a história dos engenhos, não é isso? A cana-de-açúcar, né? A cachaça, enfim, a Abaetetuba, né? Dos oleiros que trabalharam com tijolos, ainda trabalham, não é isso? Telha, você faz parte também dessa história. E hoje, pastor João, Abaetetuba é a capital mundial do brinquedo de Miriti e, claro, Abaetetuba também é a cidade do açaí. Nós temos o melhor açaí da região, pastor João, para a glória de Deus, o açaí abaetetubense rodando o mundo e Deus sendo glorificado, porque o açaí, mestre, é bênção de Deus. E perguntaram a mim por que a capital dos brinquedos de Miriti, mundial, né? Mundial, disse, ela foi reconhecida por autoridades, foi reconhecida até mesmo aí pelos nossos visitantes de Abaetetuba, né? Nós temos ali o JB, né? Onde, na beira do rio, aquele lugar tão maravilhoso, e ali você vê ali toda uma arte de Miriti, brinquedos, enfim, aonde se propaga, né? Sempre toda a cidade tem que ter algo cultural. Tem que ter a sua cultura, não é isso? É verdade. E falar de brinquedo de Miriti é porque nossas crianças são felizes. Amém. E falar do açaí, se fala de toda uma notoriedade dos meus amados irmãos ribeirinhos. E hoje o açaí, ele está em todo mundo, né? Você teve o privilégio de tomar açaí lá em Amsterdã, lá na Holanda, né? O Ferraz teve aí a oportunidade de ver, não é o mesmo gosto, mas te respeitou a cultura deles lá, porque é dessa forma que eles recebem, tomam o açaí. É verdade, pastor João. Se o brinquedo de Miriti traz alegria para as crianças, o açaí traz alegria para os adultos, mestre. Que palavras lindas! Que palavras lindas! O diretor que soprou açaí, mestre. Não, você veio de ti aí. Isso que tu és muito humilde. Traz a alegria dos adultos, mestre. Pensa num, como diz os amigos mineiros, né? Pensa num trem bom. Trem bom, né? É o açaí. Amém, pastor João Ferreira, louvado seja Deus, né? Parabéns à nossa cidade, que Deus continue abençoando a nossa pérola do Tocantins e que o povo abaetetubense continue trabalhando, continue lutando por dias melhores e nós cremos nisso em nome de Jesus, né, meu pastor? Eu quero mandar um abraço para um grande amigo, um irmão, né? O Adelson, contabilista, fez aniversário esse mês agora. Quarta-feira esteve em casa comigo, ele, a esposa, filho, sobrinho do irmão seu Antônio, também contabilista que é Abaetetuba, pessoas muito conceituadas. Feliz aniversário aí, Adelson, Deus te abençoe grandiosamente. Amém, pastor João. Dando sequência aqui no nosso trabalho, né, no programa O Missionário Especial deste sábado, nós estamos com essa série, O Nascimento da Igreja. Tem sido assim um tempo maravilhoso, um tempo de muita graça de Deus. Você que nos acompanha, você que nos assiste aqui através da Rede TV e das mídias, nós agradecemos pelas perguntas que vocês mandam para o programa O Missionário. Nosso diretor, com muito carinho, né, pastor João, recebe as perguntas, passa aos nossos pastores e eles sempre trazem para a glória de Deus a resposta que eu confesso, pastor João, tem sido assim um tempo de muito aprendizado. Falar nisso, hoje não se encontra conosco pastor João Ferreira, está meio, melhor dizendo, pastor Benedito Ferreira. Ontem ele passou por uma situação, um acidente, mas graças a Deus nada grave, o nosso pastor já está bem, se recuperando e com certeza no próximo sábado o nosso amado pastor estará conosco aqui no programa O Missionário. Então essa série, O Nascimento da Igreja, você manda a sua pergunta e os nossos pastores, eles respondem. Então você que nos acompanha, está passando no rodapé do seu televisor o nosso número do WhatsApp, você anota esse número, manda a sua pergunta e com certeza, breve,
os pastores estarão respondendo em nome de Jesus. E também, você pode fazer a sua inscrição. Está aparecendo no rodapé do seu televisor aqui o canal do programa O Missionário. Se inscreva no canal, compartilhe o programa, dê aquele joinha legal que a família O Missionário agradece. É isso, né, pastor? É isso, sim. Então, as considerações feitas, a gente quer agradecer as perguntas. Mestre, tem uma pergunta aqui do nosso irmão Natanael Gonçalves. O irmão Natanael Gonçalves, ele diz assim: pergunta ao pastor João Ferreira, Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. De quem está falando, pastor João? É uma pergunta que ele fez aqui de Apocalipse 3, 20. E claro que o nosso pastor João, nessa tarde, irá responder em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala uma carta, uma palavra do Senhor Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Mas eu creio que a pergunta seria essa. Às vezes nos cultos públicos, cultos na igreja, os pregadores, os ministros da palavra de Deus, eles falam bem assim: ao pecador, ao inconverso, aquela pessoa que não se converteu, olha, o Senhor está à porta do teu coração, batendo na porta do seu coração, pedindo para que você se converta e que você deve abrir a porta do seu coração. Eu creio que você está falando isso, está perguntando com quem Jesus está falando, se é com alguém que pertence à igreja, pessoas, ou se é com pessoas do mundo. Capítulo 3, versículo 20 da Apocalipse diz assim, eu quero ler aqui: eis que estou à porta e bato. Se, é condicional, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Essa igreja, como falamos, essa carta é para a igreja de Laodiceia. O versículo nos revela que essa igreja, tudo indica que eles estão, ou toda a igreja, estão vivendo uma forma desviada dos caminhos do Senhor. E de repente, o Senhor Jesus Cristo envia esta mensagem a essa igreja. Não fala de forma nenhuma com pessoas do mundo. Fala sim com aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. Então está se referindo sim a pessoas desviadas da graça do Senhor e que o Senhor pede que retrocedam de liberdade. E pelo aquilo que o versículo diz, Jesus está fora dessa igreja, batendo na porta para entrar, para cear. Então não se fala com um pecador, e sim com pessoas que se converteram e estão sendo chamadas a retornarem ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fala-se de uma comunhão, de uma certa habilidade, de que quando abre seu coração, certamente o Senhor virá nas nossas vidas. Está falando unicamente com a igreja de Laodiceia. Amém, pastor João Ferreira. Excelente resposta pela pergunta enviada pelo irmão, o irmão Natanael. Muito obrigado, pastor João, como sempre, com muita excelência, responde às perguntas enviadas por você, que sempre nos acompanha aqui através do programa O Missionário. Nessa tarde, o Senhor está falando aos nossos corações, e se o Senhor falar com você, abra a porta do seu coração, receba Jesus na sua vida e seja feliz, e tenha vida em abundância. Aleluia. Pastor João, mais uma pergunta que chegou aqui pelo irmão Daniel. O irmão Daniel, ele diz assim: pergunta ao pastor João:
O cristão tem permissão de julgar, segundo a Bíblia? O cristão pode julgar, pastor João, segundo a palavra? Esse tema, ele é assim um pouco complexo, mas o estudo mais acurado da palavra de Deus, das Santas Escrituras, nos dá um completo entendimento sobre o tema. A Bíblia, agora eu acabei de conversar com vocês aqui, né? Que João Calvino dizia que o altar que só prega que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, e não prega o juízo, ele está em falta. Então veja bem, nós temos dois aspectos de julgamentos, segundo a Bíblia. Há um julgamento chamado injusto e há um julgamento justo. O capítulo 7, versículo 1, esse é o julgamento injusto. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. É o que nós ouvimos muito na igreja, na escola bíblica dominical. E quem fala está na palavra, está até está com certeza, está até mesmo falando daquilo que o Senhor falou. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vão ser também medidos, segundo Mateus 7, versículo 2. Agora o versículo 3 diz assim, e porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E algumas perguntas. Jesus disse, hipócritas, fingidos, tirai primeiro a trave do teu olho, então cuidarás e ires tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é o julgamento injusto. Como daquela mulher pega em adultério. Jesus diz assim, olha, os seus acusadores, vocês conhecem ela? Não, jogue pedra nelas, matem elas. Mas quem estiver sem pecados, quem estiver sem alguma coisa na sua vida, diz a Bíblia que todos foram embora. Esse é o julgamento injusto. Aquele que está vivendo uma vida de hipocrisia, como ele pode ajudar seu irmão? Como ele pode ter uma moralidade para o seu irmão? Agora nós temos julgamento justo, vou correr na palavra. Aquele julgamento que é feito em base ética, numa justiça ética, numa palavra ética que usa a palavra de Deus como regra desse julgamento. João 7,24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Julguem segundo o procedimento daquele que quebrou a regra, daquele que quebrou a justiça, daquele que quebrou um padrão de lei. Isso significa que para julgar, você deve ser exemplo. Para julgar, você tem que ter uma base, não uma base na aparência de alguém. Eu olho para alguém, julgo de primeira, não. Tem que ter um critério para se julgar uma pessoa. Que devemos julgar com o quê? Eu coloquei discernimento. Tenha discernimento, não para condenar ou difamar, mas para julgar com justiça. Julgue com justiça. Se você tem condições disso, faça. Então não é pecado julgar, mas saiba como julgar. Não para condenar, mas para trazer curas, para trazer restituição. A Bíblia tem passagem que nos orienta sobre o julgamento de outras causas. Na comunidade cristã, se julga baseado na palavra de Deus, segundo a reta justiça, pois a palavra de Deus é a reta justiça. Se para julgar segundo a reta justiça, o cristão julga, ele está certo. Tem poder de julgar segundo a palavra de Deus. Amém, pastor João. Que bênção, louvado seja Deus. Essa pergunta parece simples, né? Enviada pelo irmão Daniel. Pastor João, tem mais uma pergunta aqui, enviada pelo nosso telespectador, o seu Nonato. O seu Nonato, ele diz assim: Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador.
Mas na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo chama o falso evangelho de outro evangelho. Há alguma diferença, pastor, entre as duas passagens? Olha, a Bíblia, ela, principalmente, né, o Novo Testamento, era a língua, Jesus falou, sou o alfa e sou o ômega. Ele fala de duas letras gregas. Ele quer dizer, eu sou a suprema revelação, pois assim chamava-se, né, o grego daquela época, o grego clássico, que era falado pela elite, pela burguesia, pelos políticos, pelos generais, e tinha aquele grego vulgar, que dizia do povão, né, o grego do povão. Então, mas só que a palavra outra é um pronome. É um pronome indefinitivo ou indefinido ou determinante, que indica algo diferente, distinto, aquilo que se altera. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o outro, que Jesus cita lá do Espírito Santo, ele é diferente do outro que o apóstolo Paulo cita lá em Gálatas capítulo 6, referente ao outro evangelho. Então vamos falar do outro no sentido do Espírito Santo. Essa referência ao Espírito Santo, lá em João capítulo 14, versículo 16. Jesus falou aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará, olha a sua palavra, outro Consolador, para que fique convosco, para sempre. Veja a primeira variedade do pronome definido, outro. Quando nós falamos variedade, ele tem um sentido de quê? De diferencial. Aqui em João capítulo 14, versículo 16, a palavra outra que é allos. Allos, no grego, significa o quê? Um da mesma espécie. O Espírito Santo é eterno. Jesus é eterno. Deus é eterno. O Espírito Santo ele é onisciente. Jesus ou é, Deus ou é. O Espírito Santo é onipresente. Deus ou é, o Filho ou é. Então veja bem, da mesma classe, do mesmo poder. É como dizer assim, um advogado está julgando uma causa de um cliente. Esse advogado adoece ou tem que fazer uma viagem. Ele pega todo o processo e dá para um outro advogado, um amigo dele, que vai julgar aquela causa. Ele vai falar para o amigo dele como é que está acontecendo o processo. Ele pega toda a documentação. Então é uma pessoa da mesma classe, é um advogado, estudou a lei, vai julgar o caso, vai ser defesa, vai ser acusatória, mas está ali. Ele não vai pegar o caso dele e vai dar para alguém que não é advogado, para alguém que não estudou a lei. Ele não poderá dar para um mecânico, ele não poderá dar para um jornalista, ele vai dar para uma pessoa da mesma categoria. Assim foi Cristo. Algo significa o seguinte, aquele que é da mesma espécie, da mesma categoria. Então o Espírito Santo, ele está aqui nessa terra como o outro Consolador, que tem as mesmas proporções espirituais do Pai e do Filho, certamente no outro ministério, mas tudo está em conjuntura. Então a palavra outro aqui, ela é diferente daquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6, quando agora o apóstolo Paulo vai falar de outro evangelho. Se formos estudar o grego, a gente vai pensar também que outro lá é allos. Mas o Senhor colocou allos no Espírito Santo, e aqui esse outro evangelho é allos, é diferenciado. É o que nós falamos, ele tem diferença. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou, a graça de Cristo Deus, né, que chamou, para outro evangelho. Aqui outro, pastor Edilson Ferrado, no grego é heteros. Heteros. E o que é heteros?
um outro que não é da mesma classe, um outro que não é da mesma virtude, um outro que não é da mesma verdade, diferente de Alos. Então, quando Paulo diz outro evangelho, ele está dizendo que não é da mesma categoria. O falso evangelho nunca será como o evangelho verdadeiro. O falso evangelho aqui é héteros. Héteros significa, como diz assim, as pessoas pegam dinheiro falso e tentam passar por um verdadeiro, não é isso? Mas é um dinheiro falso, não é da mesma categoria. Então é um dinheiro que é criminoso quem faz isso. É criminoso quem faz todas essas coisas. Então a palavra aqui hétero, significa o que nós falamos no nosso português, né? Essa pessoa ele é hétero. O que é uma pessoa hétero? Uma pessoa casada com uma outra mulher, é com um diferencial. É isso que é hétero. Então, quando Paulo chama outro evangelho, diz, olha, não é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, não é o evangelho que foi anunciado pelos apóstolos. Essa é a diferença entre Alos, em referência ao Espírito Santo, que é o outro, e também outro etéreos em relação ao evangelho falso, ao evangelho que não é verdadeiro. O nosso tempo desta tarde chegou ao fim, pastor. Terminamos mais um programa O Missionário. Queremos agradecer a sua audiência, a sua paciência. Obrigado por sempre nos acompanhar aqui através da Rede TV e também através do nosso canal do YouTube. E nesta tarde, pastor João, queremos orar pelo nosso povo, pela nossa cidade. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Eterno Deus e Pai, Senhor, nossa cidade, completando essa virtude de anos, tudo começando de uma forma tão pequena, tão singela, mas a Abaetetuba, Senhor, cresce a cada dia, a cada instante, e nós aqui queremos dizer, Pai, que o nosso umbigo está nesta cidade, a nossa história está em Abaetetuba. Então nós queremos te louvar, Senhor. Eu quero te louvar em nome de Jesus Cristo por todas as autoridades que já passaram nesta cidade, pelos parentes que ainda moram nessa cidade, Senhor Deus. E nós queremos orar por todos os projetos viáveis que tornaram essa cidade uma cidade de crescimento qualitativo, quantitativo. Esta cidade, Pai, que cresce no progresso. E eu quero, Pai, abençoar em nome de Jesus Cristo, Deus, nossas autoridades atuais, os nossos poderes executivo, legislativo, nosso poder judiciário, a nossa polícia, o nosso sistema de segurança de Abaetetuba, Deus eterno, também o quadro Jesus voltado para a saúde de nossa cidade, os profissionais que atendem nossas famílias, que atendem, Senhor, nossos filhos e netos. Deus eterno, nós abençoamos cada empresa, cada empresário de Abaetetuba e entendemos, Senhor, ó Pai, que como elos de uma corrente, nós formamos algo, Senhor, sustentável em nossa cidade. Abençoamos cada educandário nessa cidade, cada universidade, cada professor, ó Deus. Jesus Cristo, abençoa o povo abaetetubense, a nossa sociedade, o comércio de Abaetetuba, enfim, meu Deus, as nossas famílias e os que estão enfermos, vem curando. E abençoa todo o segmento religioso, todos os líderes religiosos de nossa cidade, católicos ou não católicos, pastores, enfim, todos aqueles que estão à frente, falando do amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Amém.
Amém, pastor João. O programa O Missionário voltará no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. Pastor João já vai começar o programa Panorama. Já vai começar a vir passar ali o nosso irmão Naldo Araújo, o apresentador muito bem vestido, né? do Panorama. Então continue aqui na Rede TV. Logo após o programa Panorama, tem o programa do Vieira. Muito obrigado, um abençoado final de semana a todos.